Após mais de um ano de ataque do Hamas a Israel, a situação no Oriente Médio vem se agravando. E sobre isso nós vamos conversar com o Coronel Paulo Filho, analista geopolítico e mestre em estudos de defesa e estratégia. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um tema tão importante e que está gerando muita preocupação no mundo. É um prazer, Thomas. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Coronel, recentemente o Irã lançou 200 mísseis balísticos contra Israel e agora o mundo aguarda uma resposta de Israel, certo? Eu queria ver com o senhor o que se sabe da extensão do poderio bélico do Irã e o que a gente pode esperar de uma resposta de Israel. Bem, o Irã atacou Israel, como você disse, com 200 mísseis balísticos, né? O Irã tem um bom arsenal de mísseis balísticos, tem uma boa pletora de meios, tem mísseis com grande capacidade de alcance, podendo atingir todo o território israelense. Como você disse, esse ataque foi com mísseis balísticos. Mísseis balísticos são aqueles que vão até a estratosfera, né? Então eles, como se fossem foguetes, decolam com uma carga explosiva, com uma carga propulsora. Quando chegam lá no ápice da sua trajetória, essa carga é alijada e a partir daí eles caem por gravidade no alvo a uma velocidade altíssima, 20 mil quilômetros por hora mais ou menos, né? Então são mísseis que, embora possam ser interceptados pela antiaérea de Israel, é uma interceptação mais difícil. O Irã também tem drones, né? Drones são aquelas aeronaves remotamente pilotadas que voam a velocidades muito mais baixas e são muito mais facilmente interceptados pelos meios de Israel, né? Foi o que aconteceu em abril, quando cerca de 300 drones e mísseis foram lançados contra Israel e praticamente não, todos os 100% dos drones foram interceptados. Além dos mísseis balísticos e dos drones, o Irã também tem mísseis táticos de cruzeiro, que são mísseis que voam como se fossem aviões, né? Na atmosfera, dentro da atmosfera, rente ao solo, né? E podem atingir os seus alvos também a grandes velocidades, mas não tão altas velocidades quanto os mísseis balísticos. O Irã também usou esses mísseis em abril, mas não usou agora nesse último ataque. Então o Irã tem sim uma grande variedade de meios para utilizar contra Israel. E o que a gente pode esperar, Coronel, de uma resposta de Israel, que é o que está deixando todo mundo apreensivo, né? Qual será a extensão dessa resposta, né? Bom, hoje, né, por coincidência, hoje o presidente Biden falou ao telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ninguém sabe exatamente o que eles conversaram, né, mas se especula que eles estavam justamente conversando sobre qual seria essa reação israelense ao Irã. O Israel tem armamento, né, tem armamento mísseis que podem ser lançados principalmente das suas aeronaves, embora Israel também tenha mísseis balísticos, mas espera que ele lance mísseis a partir das suas aeronaves de ataque. O que Israel pode atacar? Israel pode atacar instalações militares do exército iraniano, da Força Aérea Iraniana, mas também da Guarda Revolucionária Iraniana, que são as forças, essa guarda, que são as forças que apoiam diretamente ao Hamas, ao Hezbollah, aos Houthis, né? Pode atacar, por exemplo, instalações estratégicas, campos de aviação, postos de comando, depósitos de suprimento, né? Então, esse tipo de alvo. Também pode atacar instalações importantes para a economia do Irã, como, por exemplo, refinarias de petróleo, gasodutos, oleodutos, né? Ou pode, num grau máximo de escalada, numa resposta que seria a resposta mais grave, né? Atacar as instalações do programa nuclear iraniano. Todos sabem que o Irã, embora negue, tem um programa de desenvolvimento de armas nucleares em andamento, né? E se estima que a cada dia que passa, né, evidentemente, fica mais próximo de se chegar à fabricação da bomba. Se estima que, algumas pessoas estimam que em um ano, daqui de hoje a um ano, seria possível o Irã fabricar uma arma nuclear. Evidentemente que Israel não pode admitir, né, do ponto de vista estratégico, que o Irã tenha uma arma nuclear. Então também é possível imaginar que possa haver um ataque a essas instalações
embora se considere que essas instalações são muito bem protegidas, né, são construídas no interior de montanhas, em bunkers, em subsolos, então seria um ataque que exigiria um enorme planejamento, né, e uma execução perfeita para ter algum resultado. De modo que nós estamos aí, Thomas, aguardando qual vai ser a reação israelense. Coronel, o senhor mencionou o telefonema do presidente Biden e qual essa situação no Oriente Médio, como ela afeta o interesse de potências como Estados Unidos, China, Rússia e até onde é possível imaginar que essas três potências possam se envolver nesses conflitos? Bem, o momento para os Estados Unidos é muito ruim, Thomas, porque os Estados Unidos está em campanha eleitoral, né? Para o presidente Biden e para a candidata dele, Kamala, tudo que eles não querem é uma crise grave no Oriente Médio, especialmente nesse momento, né? Então, os Estados Unidos, diversas autoridades americanas têm feito chegar ao governo israelense, né, para que essa resposta seja uma resposta contida, mas a capacidade dos Estados Unidos de influenciar as ações de Israel já não é a mesma que era no passado. Nós temos notado uma série de ações aí que Israel tem tomado por agência própria, por conta própria, avisado os Estados Unidos somente no último minuto ou mesmo após a ação. Então, hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem que dizia o ministro da Defesa de Israel informou o ministro da Defesa é, dos Estados Unidos que iria eliminar o Nasrallah, né, o chefe do Hezbollah, já muito em cima da hora, ou mesmo depois de já ter acontecido. Então, o Israel está agindo com muita agência, sem e a capacidade dos Estados Unidos, embora seja muito grande, ela não é hoje suficiente para evitar que Israel tome as suas próprias decisões, né? Para a China, todo conflito no Oriente Médio é muito ruim. A China depende, né, muito do seu comércio exterior e toda a instabilidade prejudica o comércio, né, os negócios da China com outros países. E a Rússia também está muito absorvida com a sua própria guerra. A Rússia tem boas relações historicamente com Israel e tem muito boas relações com o Irã. O Irã vem, inclusive, fornecendo é, drones e mísseis para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então, na verdade, Thomas, nenhuma das três grandes potências, embora tenha muitos interesses na região, tem nesse momento capacidade de influir decisivamente, na minha opinião, sobre os próximos acontecimentos. As coisas tomaram, na minha avaliação, uma dinâmica própria e está na mão de Israel a decisão do que vai acontecer nos próximos momentos e está nas mãos do Irã decidir como vai reagir. Eu não acho que nenhuma das três grandes potências tenha capacidade para interferir decisivamente no que vai acontecer nos próximos passos desse conflito. Uma questão que também está sendo bastante discutida é o fato de Israel estar em várias frentes de batalha. Tem incursão em Gaza, no Líbano contra o Hezbollah, tem contra milícias na Síria, na Cisjordânia, contra os Houthis no Iêmen, e agora tem essa tensão crescendo com o Irã. Israel tem capacidade para aguentar tantas frentes de batalha por muito tempo, coronel? O esforço principal de Israel nesse momento é contra o Hezbollah no Líbano, né? Então, Israel está com 4 divisões de exército. Eu estimo aí em torno de 50 mil homens nessa frente contra o Hezbollah. Então, é o esforço principal do exército israelense. A ação lá na faixa de Gaza contra o Hamas, ela já não é ação com a mesma, já não há tanto esforço do ponto de vista de utilização de militares no terreno, de soldados no terreno. Então já está, as ações estão reduzidas e o efetivo lá é bem menor do que já foi. E nós temos que lembrar que contra o Irã não haverá um confronto como a gente vê entre a Ucrânia e a Rússia, né, soldado contra soldado, porque o Irã e a Israel estão separados aí por mais de 1.600, 1.700 quilômetros. Há vários países entre um e outro, né? Nós temos o Iraque, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria. Então, não se vislumbra a possibilidade de haver um confronto entre exércitos, né, soldado contra soldado entre Irã e Israel. Vai ficar essa troca de salvas de mísseis para cá, mísseis para lá. A não ser que a guerra tome se generalize, o que eu não acredito que vai acontecer, né? Que todos esses países sejam envolvidos no confronto,
o que eu não acredito que vai acontecer. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Thomas, nesse momento tem sim, porque o grosso dos exércitos, da tropa, né, da mão de obra, está sendo empregada lá no Líbano contra o Hezbollah, e o Israel não vai precisar usar essas tropas contra os outros adversários. E ele tem sim capacidade de fazer essas salvas de mísseis, enquanto, contra o Irã, por exemplo, contra os Houthis no Iêmen, enquanto faz as operações militares contra o Hezbollah no Líbano. Eu não vejo incompatibilidade, não. Eu acho que Israel tem essa capacidade. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ajudar a esclarecer essa situação complexa no Oriente Médio para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.